Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Benito Salomão, eu sou mestre em economia pela Universidade Federal de Uberlândia. Estou terminando meu doutorado em economia também pela mesma universidade. Nesse espaço, nós tentamos esmiuçar alguns assuntos da economia, da política, em um ano eleitoral, de forma sempre qualificada, sem sensacionalismo, sem nenhum tipo de apelação, para tentar formar aí uma sociedade capaz de formar opinião de forma qualificada e responsável. E como já é de conhecimento de vocês, ao longo dessa semana, nós estamos fazendo aqui uma ampla análise acerca dos programas econômicos dos candidatos que foram expressos nos artigos publicados alguns dias atrás na Folha de São Paulo pelos seus principais assessores econômicos. De forma que nós já falamos sobre o Nelson Marconi e as propostas do Ciro Gomes. Ontem nós falamos as propostas do Henrique Meirelles em nome do João Dória. E hoje, respeitando a ordem publicada na Folha, nós vamos falar talvez do mais polêmico, né, o que deu mais audiência no Twitter, mais polêmica, que é o artigo do Guido Mantega, né, representando a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então fique comigo nesse vídeo, já deixa o seu like, se não é inscrito peço que se inscreva, ative as notificações, para sempre que surgir um vídeo novo, você ser notificado e chegar primeiro. Né? Vamos adentrar nesse tema. Então é exatamente isso, né? O ministro Guido Mantega foi escolhido pelo PT para poder escrever em nome da plataforma econômica do presidente Lula, o que foi, de certa forma, uma surpresa para todo mundo, porque o Lula, de certa forma, ele tem jogado muito com a dúvida nessa eleição. Ele acena à esquerda mais radical, mas ele também acena bastante ao centro. Uma prova disso é a tentativa de compor a chapa com o ex-governador Geraldo Alckmin. Nós voltaremos nesse tema várias vezes ao longo das próximas semanas. Hoje eu não vou falar sobre isso, para não me alongar demais. Mas o fato é que o Lula trabalha com a dúvida. Nós não sabemos hoje se o Lula que governará, caso eleito, em 2023, será o presidente Lula de 2003, né, do tripé macroeconômico, da reforma da Previdência, da desdolarização da dívida pública, ou se será o Lula de 2010, da nova matriz macroeconômica, do pau na máquina, do gasto público, do começo das pedaladas fiscais, enfim, e daquele conjunto de medidas que, pelo tempo que elas permaneceram em seguida no governo Dilma, criaram a crise de 2015 e 2016. Aliás, crise essa de 2015 e de 2016 que foi negligenciada do artigo do ministro Mantega, né? Tá aqui ao meu lado, o artigo intitulado Bolsonarismo levou o Brasil à crise e retomada virá com o seu fim. Então é um artigo que estará disponível para sua leitura na descrição desse vídeo, né? Eu espero que você leia ao final. Todo mundo sabe das minhas posições com relação ao ministro Guido Mantega, né? Elas são públicas. Eu, ao longo de muito tempo, critiquei as políticas econômicas do seu período. O Mantega é o ministro da Fazenda que, talvez junto com Pedro Malan, é o brasileiro que mais tempo passou no Ministério da Fazenda, né? 8 anos. O Malan também teve 8 anos no governo Fernando Henrique. Então, eu tenho inúmeras críticas. O período Mantega, ele coincide com o período que eu comecei a escrever para jornal, o extinto Jornal Correio, né? O saudoso Jornal Correio. Então, durante várias oportunidades, naquele período, em 2010, 2011, 2012, 2013, eu teci inúmeras críticas à gestão Mantega da economia. Ele, nesse artigo, passa boa parte do artigo desconstruindo o bolsonarismo, né? Nisso eu até concordo com ele, né? Então acho realmente que o bolsonarismo faz um mal enorme ao Brasil, é um vazio de ideias enorme, né? O bolsonarismo tem apenas compromisso com destruir políticas públicas que funcionavam no Brasil sem colocar nada no lugar, nada que se sustente no lugar.
Então, nisso eu tenho até concordâncias com o Manteiga, né? Aliás, quem espera nesse canal que eu vá aqui achincalhar com personalidades, que eu vá ofender, constranger, já fica bem claro que não. Embora eu tenha divergências, não é esse o meu estilo. E não é isso que nós queremos aqui também, não é essa a proposta do canal. Mas voltando ao assunto, ele passa boa parte do tempo desconstruindo o governo Bolsonaro e também o governo Temer. E aí eu já acho que começa, o artigo do Manteiga, ele começa a cometer algumas imprecisões. Porque, por exemplo, em determinado momento do texto, ele acredita um crescimento médio do presidente Temer de menos 0,13%, crescimento do PIB. E aí ele coloca o crédito de 2016, todo ele na conta do Temer, né? O que no meu entendimento é falso, né? No meu entendimento é errado. 2016, né, praticamente metade do ano de 2016, permaneceu sob o governo Dilma, né? Então, aliás, a recuperação começou em 2016 após o impeachment, a recuperação da economia brasileira. O Brasil vinha de uma depressão enorme, 11 trimestres consecutivos de queda, e foi exatamente o governo Temer que deu fim a esse longo período de estagnação, de queda realmente da economia brasileira, uma das piores recessões da nossa história, causadas em grande medida pelos erros de calibragem de política econômica do período Manteiga. Então, além de esquecer da crise de 2015 e 2016, o Manteiga tenta ali meio que no vai que cola, né, jogar o desempenho de 2016 na conta do governo Temer, o que no meu entendimento é um equívoco, né? O governo Temer herda uma situação muito difícil do governo Dilma e em grande medida imprime soluções até rapidamente ali para o Brasil restabelecer um crescimento. Lógico que o crescimento do governo Temer foi muito aquém do que a gente gostaria e do que o Brasil necessita, um crescimento médio aí na faixa de 1,5%, né, nos 2 anos de governo Temer, 2017 e 2018, mas houve choques políticos, né, a questão da delação da JBS, que paralisou as reformas, houve greve de caminhoneiros, que, segundo o pessoal que fez a conta aí na época, tirou 1 ponto percentual de crescimento do PIB no ano de 2018. Então, o governo Temer lidou com um conjunto de instabilidades e, no meu entendimento, lidou até bem. Mas o fato é que o Manteiga se posicionou em boa parte do artigo desconstruindo o governo Bolsonaro e também o governo Temer e tentando ali, e aí a minha preocupação, porque o Lula é favorito para ganhar as eleições, lidera as pesquisas, então esse posicionamento do Manteiga, né, de forma a querer retomar na parte final do artigo as medidas heterodoxas que levaram o governo Dilma ao fracasso que foi, me causa aí uma certa preocupação, né? Então, por exemplo, quando ele critica a política de metas de inflação, né? Quando ele diz que o Brasil precisa estabilizar a inflação, mas não pode apertar a mão nos juros. Ora, o que ele propõe no lugar disso? Ele propõe as políticas de preço administrados que quebraram a Petrobras, que quebraram o setor elétrico, que quebraram uma série de setores da economia brasileira ao longo da primeira metade da década passada, no lugar do regime de metas. Esse é um primeiro ponto. Né? Política industrial. Né? Essa política industrial aliás, o Nelson mencionou isso também, mas o Manteiga voltou agora de forma muito mais enfática. Política industrial é transferência de recursos orçamentários para empresários. Né? Isso é conciliável, política industrial é conciliável com redução das desigualdades? Né? Esse é um outro ponto que nós precisamos pensar. Então, o Manteiga ele redesenha aquelas medidas de política econômica que fizeram o governo Dilma dar errado. E aí a preocupação é o seguinte: Lula eleito em outubro desse ano, ou em novembro, se tiver 2 turnos, será o Lula de 2003, ou será o Lula do Manteiga, ou será o Lula de 2010? Essa é a grande incógnita que, enfim, abate a todos nós nesse momento. Mas fico por aqui, agradeço a sua audiência, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos ajudar a melhorar o debate público nacional aqui, abordando aí as plataformas econômicas de todos os candidatos. Muito obrigado,
Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Amanhã falaremos do Afonso Celso Pastore e a plataforma econômica do Sérgio Moro.